A gente não garante a felicidade o tempo todo, mas se em algum momento a pessoa percebe que tem um cuidado ali e aquilo deixa ela feliz, tá tudo bem. Então, se a gente consegue deixar as pessoas felizes, é o máximo da nossa área. O Facilities, ele funciona muito quando ninguém tá vendo, né? É a mesma coisa que você pensar no metrô de São Paulo. Quando que eles fazem a manutenção, né? Então, enquanto a gente tá dormindo, o pessoal tá arrumando o trilho, tá fazendo a manutenção nos vagões. E o Facilities é exatamente isso. Então, enquanto todo mundo tá dormindo, a gente tá lavando o banheiro, tá fazendo faxina. O Facilities, ele tem que ter no coração que a gente serve. A pessoa, ela quer ir para um Facilities e ela não tem esse desejo genuíno de servir o outro, ela tá na área errada. O projeto que ganha prêmios de design nem sempre é o mesmo que sobrevive à rotina de uma multinacional com operação 24 horas por dia, 365 dias por ano. No ambiente corporativo de alta performance, a estética é apenas uma camada superficial. Abaixo dela reside o que chamamos de invisível essencial, a infraestrutura que garante a continuidade do negócio e a integridade das pessoas. Quando falamos em clientes simultâneos e operações que não podem parar, a falha de um componente, seja um sistema de climatização ou a automação de persianas, não é um inconveniente estético, é um gargalo operacional, é o risco à segurança e a quebra do plano de continuidade do negócio. Para discutir maturidade dessa gestão, o Ambiente em Foco desta edição recebe Ellen Cruz. Com 22 anos de trajetória na gestão de Facilities, Ellen é a voz da autoridade técnica que une o pensamento estratégico e a sensibilidade de cuidar de pessoas. Responsável por toda a área de Facilities de uma gigante do mercado, ela opera sobre a premissa de que o gerenciamento de um site não é sobre manter o espaço, mas sobre gerar valor através da eficiência invisível, onde nada está quebrado, nada está faltando e nada está fora do lugar. Hoje recebemos Ellen Cruz. Que bom tê-la aqui. Me conta um pouquinho como você chegou nessa profissão, qual que é a sua trajetória, onde você está hoje. Poxa, são mais de 20 anos, né? Uns 22, 23. Eu comecei como técnica de segurança do trabalho, é a minha formação original. O técnico de segurança do trabalho, ele tem ali a obrigação de cuidar do trabalhador, né? Só que, geralmente, o que a gente faz? Pensa no EPI, pensa em treinamento, só que a base da segurança do trabalho é você eliminar o risco do ambiente, né? E pensando nisso, você olha para o ambiente e fala assim, o que eu posso melhorar aqui? Para retirar o risco e deixar meu trabalhador trabalhando de uma forma segura, não só com o EPI, que é o equipamento de proteção individual. E aí eu comecei olhando para os ambientes e pensando assim, como eliminar um ruído, enclausurando uma máquina, como proteger um trabalhador da marcenaria, fazendo uma proteção ali de uma serra circular. E aí eu comecei a olhar para Facilities. Eu era consultora, né, nessa época, e aí a gente fazia as implantações, só que eu não acompanhava no resto. Eu fazia a implantação e saía fora, né, porque o consultor tem esse papel, ele implanta, entrega o resultado e ir para o próximo. Mas eu queria ver aquilo acontecendo. E aí começou a me dar uma vontade de falar, tá, e como que é depois? A gente entrega e funciona? A pessoa fica feliz? Dá certo? E aí foi quando eu entrei na multinacional que eu estou hoje, em segurança do trabalho, e tive a oportunidade de fazer a mesma coisa lá, de olhar para o ambiente e começar a corrigir algumas situações, e coloquei o pezinho em Facilities lá também. E aí foi aos poucos, durante muito tempo eu fiquei como segurança do trabalho e Facilities, e aí depois, acho que de 7 anos, eu assumi a área de Facilities como um todo. Então, eu comecei assim, segurança do trabalho, cuidando de pessoas, cuidando do ambiente, e aí, efetivamente, assumindo a área de Facilities. A obra termina, as chaves são entregues, mas é aí que os problemas começam. Chamados recorrentes e ajustes que ninguém previu. O que era eficiência virou dor de cabeça. Isso não é falta de qualidade da execução, são decisões estratégicas que não foram tomadas no momento certo. É o custo do caos silencioso. Para ajudar você, gestor de Facilities ou de obras, criamos o Guia Prático Ambientes que Funcionam. Não é um catálogo, é um mapa para você tomar melhores decisões. Aponte o celular por QR Code ou no link da descrição e antecipe o invisível hoje para não sofrer amanhã. Muito bom. E a multinacional que você trabalha hoje, ela tem uma operação
super nervosa, né? Porque a gente tá falando de call center, de terceirização de atendimento, de mundial, global. Conta pra gente quais são as suas atribuições hoje lá na empresa. O facility de um call center, né? Ele tem que olhar desde o cliente, primeiro o colaborador, né? Então, a pessoa tem que chegar e ter condições de trabalhar ali adequadamente e nunca pode parar, porque você tem clientes globais, então, às vezes você está trabalhando aqui, atendendo alguém do outro lado do mundo, então são os horários. Você também tem questões legais, então tem clientes que nunca podem deixar de atender. E aí você tem que pensar num ambiente que funcione o tempo todo. E pensar que, como que você faz o que você tem que fazer sem parar esse ambiente, né? Então, cuidando de ponta a ponta, em todos os horários, para que nada pare de funcionar em todos os segmentos, para todas as pessoas. Isso é humanamente possível, Ellen? Conta para nós como que é essa estrutura para dar conta de um call center 24 horas. As operações dos sites não param, né? Você acompanha, são 2 regiões? Conta pra gente. Hoje eu cuido a empresa que eu trabalho, ela está presente em São Paulo e em Curitiba, então a gente cuida de 2 sites, a gente chama de sites, né? Eu aprendi sites, tá, gente? A planta, o espaço físico, a Facility chama de sites, então essa estrutura contextualiza pra gente quantas pessoas são em cada plantas ou sites que O vocês site atendem. não é de internet, Não é. www, né? É o site físico, a estrutura física. Então, tem 2 unidades em São Paulo, 2 unidades em Curitiba. Como que funciona? Ninguém trabalha sozinho, então a gente tem que ter uma equipe muito bem estruturada. A gente tem que ter fornecedores que nos apoiem nas áreas específicas. A gente tem que ter um plano de manutenção muito adequado. A gente tem que gostar do que faz e planejar tudo adequadamente. Ter informação certa no tempo certo. E cuidar de cada detalhe. Então, parece trabalhoso, né? Não só parece, é trabalhoso. Mas se cuidar de cada pedacinho, assim, funciona super bem, dá certo. Te digo que dá certo. Eu acredito, 22 anos de experiência, está aqui respirando, plena, maravilhosa, tem que dar certo, né? E aí você trouxe algumas ideias de olhares de áreas, do fornecedor, da manutenção. Como que você estruturou esse seu dia a dia de um pensamento racional e lógico para que isso de fato funcione? O que você vê que é aprendizado que você leva com você? Primeiro é entender o que está acontecendo ali, né? Você ter o olhar de saber como que aquilo... Primeiro, para que serve? Então, se você não sabe, para ali um pouquinho e fica observando. Só observou, não entendeu, pergunta para quem faz parte daquilo, né? Então, limpeza. Às vezes você está vendo alguém trabalhando com a limpeza e você fala assim, eu posso melhorar. Só que aí você implanta uma melhoria que não melhorou para a pessoa que está fazendo, né? Então, observa, conversa com quem faz aquilo, planeja aquilo junto. Testa, deu certo? Continua. Não deu certo? Revisa. Então, eu acho que olhando cada detalhe, sabendo o que você está fazendo, conversando com outras pessoas e não ordenando que aquilo seja feito, né? Colaborando. Então, como é que faz? Conversa com a pessoa, entende como que aquilo repercute na vida dela, quanto tempo ela gasta. Eu vou dar um exemplo simples. A gente tem um pátio relativamente grande na empresa, né? E eu gosto de chegar né, o site da Barra Funda tem umas árvores, então eu chego, enquanto eu tomo café, que não tomo mais, ficava ali na janela vendo os passarinhos, tem pica-pau, tem birubiru, tem uns passarinhos ali. E aí eu via o pessoal da limpeza ali com a vassoura. Isso há muitos anos atrás, né? E aí eu fiquei pensando assim, poxa, todo dia a mesma coisa, tanto tempo, o que a gente pode fazer para melhorar? E aí, eu acho que deve fazer pelo menos uns 15 anos que a gente usa soprador. Olha. Então, ao invés da pessoa ficar ali 1h30 com aquele movimento de vassoura repetitivo, né? O olhar de segurança do trabalho também, né? Que você tem alerta. Então, como melhorar a qualidade de vida, como pegar esse recurso e já melhorar ali o tempo dele. Então, a gente conversa com a empresa, o que a gente tem no mercado? Qual é o equipamento que a gente pode substituir aqui? E aí, testa. Aí você coloca o equipamento, só que aí a bateria dele não dura. Você coloca o fio, só que aí o fio você tem um risco de acidente do trabalho. Então, você vai tendo que ajustar, né? E como que você chega nisso? Observando, conversando. Hoje a gente tem equipamentos com uma bateria maior. Então, o que antes antes a gente tinha 2 pessoas, né, fazendo esse trabalho. Gastava ali em torno de 1 hora, 1h20. Hoje a gente consegue com uma pessoa fazer em 30 minutos.
E aí, tá gostando do episódio? Então lembra de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos episódios. Esse ponto da observação e do entendimento de conversar com quem tá fazendo, com certeza te dá mais repertório e segurança para então ir a fornecedores especialistas e conseguir verificar soluções para aquele dilema do dia a dia. Como que é essa parte relacional com fornecedores no seu dia a dia? O Facilities, ele não funciona sem fornecedor, né? Acho que Facilities é uma área que precisa. A gente faz muita coisa, né? De manutenção. Manutenção de tudo que você imaginar. Manutenção de cadeiras, manutenção de tapete, lâmpadas. E a gente não é especialista. A gente depende da opinião, né? Então, quando a gente vai buscar isso, a gente busca profissionais que sejam especialistas naquilo, em um determinado assunto que você está buscando. E essa parceria é que faz a coisa acontecer. Então, a minha necessidade é de arrumar alguma coisa e arrumar da melhor forma, porque eu nunca posso parar. Então, como fazer aquilo acontecer sem causar nenhum impacto e ser efetivo? Então, conversando, tendo uma conversa muito franca, explicando os motivos, explicando o horário, explicando... Às vezes, você tem que fazer uma manutenção, não pode fazer barulho. Como você faz manutenção sem barulho? Né? Você tem que fazer aquilo de uma forma invisível. Então, você vai precisar gastar com equipamento, você vai precisar investir mais num equipamento que não cause ruído. É possível, só que o fornecedor ele tem que saber. Porque senão ele chega lá, tá começando a trabalhar, você fala, opa, para. Mas para por quê? Tá fazendo barulho, mas vai fazer barulho. Não, mas você não me avisou. Então, é uma conversa muito franca. Eu falo que as minhas interações com os meus fornecedores são sempre... Vem tomar um café comigo? Vem aqui conversar, porque é sempre esse movimento de observar. Olha, tá vendo como funciona? A gente vai ter que fazer nesse ambiente. O que você me sugere? Como que a gente pode fazer? Então, é uma construção, sabe? É ali você colocando a sua necessidade, o fornecedor trazendo uma solução, aí os dois ponderam junto. Aí venceu essa casinha, vai para a próxima casinha, né? Então, é como se fosse um jogo de tabuleiro ali, os dois construindo e chega junto no resultado final. Juntar e conquistar, né? Exato. Se juntar e conquistar. Bom, e a questão dos fornecedores, dos clientes que são os colaboradores internos da empresa que estão lá com você. Ela falou aqui nos bastidores pra gente que ela gosta de trabalhar com pessoas felizes. Conta pra gente como que você faz hoje para ter pessoas felizes nos seus ambientes. Eu acho que o primeiro é o cuidar. Lembra que eu falei da questão do assoprador? Sim. Não adianta eu querer aquilo e o meu colaborador não estar feliz com aquilo, porque ele está tão acostumado com a vassourinha dele ali, né? Então, ele tem que fazer parte disso. Você tem que mostrar para ele que aquilo vai ser um benefício para ele. Então, primeiro essa conversa, essa troca. Convenceu a pessoa, mostrou para ela, aí vai para a segunda etapa. O cuidar de pessoas, né? Não é só do ambiente. E quando a pessoa se sente cuidada, ela se sente feliz. Então, ela entra num banheiro que está cheiroso. Banheiros na empresa, geralmente, é uma rota de fuga, né? Sabe aquele momento que você está estressada? Você fala assim, meu Deus, o que eu faço? Aí você vai pro banheiro. Se você chega num banheiro, por exemplo, e o banheiro tá mal cuidado, tá sujo, não tá com um odor agradável, aquela sensação da pessoa, ela piora. Então, imagina, ela tá buscando um lugar de fuga. Eu já fui pro banheiro em questão de fuga algumas vezes. Não chorou, não, a gente não chora, não. Mas aquele momento ali que você senta, você abaixa a tampa ali, senta, respira, é só você com você mesmo ali, né? Então, se esse ambiente não tá agradável, piora a situação da pessoa. Então, às vezes ela vai ali, o ambiente tá ok, ela respira, ela se acalma, e aí ela volta. Então, o cuidar de pessoas é muito importante. Por quê? Porque a gente não garante a felicidade o tempo todo. Mas se em algum momento a pessoa percebe que tem um cuidado ali e aquilo deixa ela feliz, tá tudo bem. Porque gente feliz não enche o saco, né? Não queria falar essa frase assim, mas a real é essa. Gente feliz, você não vê ninguém feliz enchendo o saco de ninguém. Então, se a pessoa tá feliz, tá tudo bem. Então, se a gente consegue deixar as pessoas felizes, é o máximo da nossa área. E a gente levando isso para um olhar estratégico que o Facilities ocupa no dia a dia das empresas, trabalhando e cuidando do colaborador interno, isso reverbera para o todo daquele cliente que ele está atendendo. Ainda mais, imagino, vocês que prestam serviço para empresas. Então, o colaborador que está ali naquela empresa, ela está prestando serviço para uma outra cultura, para uma outra empresa. Como que é no dia a dia esse alinhamento, esse cuidado e até a tua
praticidade em colocar o facilities como algo estratégico dentro da empresa? São todos os detalhes, né? Quando você entra na empresa, qual é a primeira pessoa que você vê? Recepcionista. E o porteiro E ali, o né? porteiro. Se você não tem uma equipe bem treinada, receptiva, você já não começa o dia muito bem, né? Então, você dá bom dia pro porteiro, o porteiro finge que não vê, ou, né, resmunga alguma coisa. Então, a pessoa já fala assim, poxa, o cara não tá um dia bem. A gente conversa com as nossas pessoas para que eles recebam os nossos colaboradores bem. Então, você chega na porta da empresa, você já recebe um bom dia. Então, é um bom dia, é uma recepção mais calorosa. A gente tem uma regra de segurança que a gente tem que andar com o crachá pendurado no pescoço. Não é no bolso, não é enroladinho na mão, a gente tem esse costume, né? Pega o crachá, enrola ali. E cobrar não é algo agradável, né? Então, imagina assim, oi, Tani, tudo bem? Cadê seu crachá? A gente precisa do seu crachá pendurado no bolso. Então, até esse treinamento, no bolso não, no pescoço. Tá. Até esse treinamento de como fazer essa abordagem é importante, porque não é agradável cobrar, mas é uma regra de segurança e é a função do controlador de acesso, né? Mas como fazer isso de uma forma agradável que você não transforme o dia daquela pessoa numa situação ruim. Então, são todos os detalhes que a gente olha, como que a gente pode melhorar. Ah, mas não está dando certo assim, porque o que funcionava o ano passado, esse ano às vezes não funciona mais. Então, você tem que estar revisitando processos e cuidando dos detalhes. Então, é sempre observando, vendo se está dando certo, continua, se não está dando certo, refaz todo o processo. Você tem uma palavra para essa observação e implementação que a gente conversou um pouco no bastidor, que até você me perguntou. O assessment? Isso. Eu gosto muito de ficar parada num cantinho observando, né? Então, às vezes, eu estou passando por algum lugar, alguma coisa me chama atenção, eu paro e fico vendo ali como que é o movimento, como que a coisa funciona, como que as pessoas estão transitando no ambiente, como que está performando. Às vezes, você coloca um móvel no lugar achando que aquilo vai funcionar de uma forma. E aí, você vê que as pessoas não deu certo. E aí, você fala, mas por quê, né? Faltou treinamento, faltou comunicação, essa mesa serve para tal funcionalidade, a gente está colocando uma mesa aqui para jogos, só que as pessoas não entenderam, elas estão se desviando. Então, aí você vai e conversa com as pessoas, observa, depois vai e conversa. Ah, mas eu não sabia. Então, você fala, poxa, é comunicação mesmo. Aí você volta e melhora a comunicação. Então, eu gosto muito de observar. Volta e meia, eu tô paradinha assim num canto, o pessoal fala, o que você está fazendo aí? Eu falo, eu tô observando, para ver o que eu posso melhorar. Eu tô sempre incomodada. É sempre um incômodo genuíno, assim, de como que eu posso melhorar isso. Então, estou sempre buscando ali como melhorar alguma coisa para aquilo transformar o ambiente numa coisa mais agradável, num lugar mais agradável, numa sensação. É sempre essa a intenção. E essa tua percepção, esse olhar, como que você consegue levar essa importância para os níveis de liderança e estratégico da empresa? Eu acho que primeiro eu deixo a minha equipe doida, né? Que aí eu desço a informação, chamo todo mundo, aí eu tiro foto, aí eu gravo áudio. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo como que isso aqui está funcionando? Aí eu gravo vídeo, e aí eu fico apontando o dedinho, falando, olha, se a gente fizer assim, o que vocês acham? Aí primeiro eu coleto a informação de todo mundo, porque a gente precisa desse olhar da equipe, né? Não adianta a gente querer impor. Então, aí a equipe comprou a ideia, a gente fala, então agora vamos construir isso. É como se fosse uma pesquisa de campo, né? Então, a gente já leva a informação um pouco mais construída. E depois que a gente tem toda essa informação construída, fica mais fácil de você conseguir o apoio, né? Você já tem ali a informação, já tem a pesquisa de campo. Então, acho que é sempre dessa forma. A observação, a pesquisa com os usuários, aí depois o compartilhamento, a construção com a equipe, e aí, por fim, mostrar o resultado para o board da companhia. E aí, tá gostando do episódio? Então lembra de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos episódios. E aí tem o desafio de convencimento ou de conseguir a aprovação daquela verba, do entendimento e levantamento de custos dessas implementações e melhorias. Como que funciona isso no seu dia a dia, essa troca? A quem você responde, como que você consegue implementar as melhorias necessárias? Bom, pensando em... Porque tem melhoria sem custos, né? Olha só. Vou te falar de uma aqui. Conta para nós. Geralmente, a gente olha para o ano fiscal seguinte. Então, se eu tenho que implantar... Eu vou falar de um exemplo básico aqui. A gente tinha videogames
PlayStation. Só que ele quebra. E aí, quando você tem um. Aí, quando quebra, você não tem nenhum, né? Então, a gente sempre fala isso na área de facilities. Quem tem um, não tem nenhum. E aí, como que você sai de um CAPEX, né? Porque você compra um equipamento, para você ir para um OPEX, para um custo de mensalidade, porque a gente decidiu trocar o equipamento por um fliperama, que a gente aluga. Então, a gente hoje tem fornecedores de máquinas de fliperama. Por quê? Os colaboradores cansam do jogo, o que a gente faz? Vai lá e pede para o fornecedor trocar a máquina. Então, você tem um custo ali que não é mais um CAPEX, não é um valor único, um investimento. Você tem um custo mensal, só que você nunca para. Então, na sua pesquisa de satisfação, o seu colaborador está sempre feliz, porque a máquina nunca para, os jogos são novos, quando ele enjoa, a gente troca. Então, o tempo todo que ele vai lá buscar o equipamento, está funcionando. Só que aí você tem que ter estratégia de... eu não consigo fazer esse ano, eu vou fazer para o ano que vem. Então, você defende isso, você coloca isso dentro do seu orçamento do ano que vem. Então, é mais uma questão de estratégia do que de sufoco. Exato. Perfeito. E conta pra gente custo, melhorias possíveis sem onerar. Sem onerar. Durante a pandemia, eu acho que a pandemia foi um momento de muitas mudanças. Obviamente que a gente sofreu bastante, né? Mas também muitas coisas mudaram para melhor, né? Então, a gente se adaptou no home office, a empresa invadiu a casa do colaborador, porque no primeiro momento foi assim, né? Sim. Da noite para o dia, você teve que transformar algum lugar da sua casa no seu escritório. Então, foi uma pequena invasão, e a gente se adaptou a isso, está tudo bem. E quando quando o mundo voltou pro movimento normal, né, que a gente chama de novo normal, como que foi se readaptar a isso? E uma das coisas que eu também percebi foi a questão dos animais de estimação. Muita gente, o que fez? Adotou, comprou bichinho para ficar em casa. E aí você volta a trabalhar, como que fica o bichinho em casa? E como fica você? E aí, nesse momento, a gente falou assim, vamos tentar transformar a empresa em pet friendly? Qual foi o investimento da empresa para isso? Zero, basicamente, né? Para não falar que foi zero, a gente comprou algumas gaiolas para em alguns momentos que o colaborador levasse o animal, ele pudesse deixá-lo ali para ir no banheiro, para ir na área do refeitório, áreas que não podem levar o bicho junto, que basicamente é o refeitório. E a gente fez um teste, então durante uma vez por dia, uma vez por semana, quem tinha o animal, que tem que ser parecido com regra de shopping, né? Então, o animal tem que ser dócil, tem que estar na coleira. A gente levou para o escritório, deu super certo. Então, hoje a empresa ela é pet friendly e foi uma ideia que não teve custo para a empresa implantar. Uau! E hoje continua Continua. O pessoal Todo dia pode levar quando quiser. Quando quiser. Então, você chega hoje na empresa, você vê um cachorrinho subindo a rampa. Já virou uma cultura. A Maria Antônia, que é a minha cachorra, volta e meia ela tá passeando por lá, todo mundo conhece a Maria Antônia. Então, você entra na empresa, sempre vai ter um bichinho andando por ali. Muito legal, muito bacana. Implementações que apoiam a ter pessoas felizes trabalhando também. E não é só o dono, né? Só finalizar. Porque tem muita gente que tem desejo de ter um animal, só que mora num apartamento muito pequeno, ou mora com a família que não negociaram ali. Então, você percebe que quem leva o animal fica feliz de estar levando o animalzinho. E os colegas também gostam, né? Porque fica brincando. Volta e meia, a Maria Antônia tá lá. Alguém fala assim, Ellen, deixa eu passear com a Maria Antônia. Pega a Maria Antônia, leva para passear. Aí você chega assim na operação, todo mundo... e vai passar a mão. Então, você vê que transforma o ambiente. As empresas que têm pet friendly, elas são muito mais felizes, alegres. Assim, você chega, tá todo mundo feliz. Muito legal. E conta pra gente um pouquinho da operação que você comentou de ser 24/7 e dos desafios que você tem para implementar e muitas obras noturnas para os facilities que também estão nessa situação com uma operação tão tensa quanto essa. Como que é o dia a dia desse 24/7? O 24/7, ele é desafiador em todos os sentidos, porque quando que você faz obra... quando você faz manutenção, se você não pode parar, né? Geralmente, quando a gente é 24%, a gente fala que a gente tem que entregar 99,9%, né? 99,99%. Então, você tem uma janela ali de 0,001 que você consegue fazer alguma coisa. As preventivas, né? Então, o 24/7, ele tem 2 desafios. As preventivas, que é você fazer tudo o que você precisa fazer. Diagnóstico, igual parar um carro ali
na concessionária quando você tem que fazer a revisão, né? Para garantir que ele nunca vai parar. Então, você vai trocar o óleo, você vai alinhar as rodas. Então, a preventiva, ela garante isso, uma maior tranquilidade de que todo o seu sistema de redundância, e principalmente a parte elétrica, né? Para quem não conhece, a elétrica, ela vibra. Então, com o passar dos anos, os parafusos vão soltando. Então, você está achando que está tudo bem, porque a luz está acesa, a tomada está funcionando, só que a vibração da energia, ainda mais quando você fala de média e alta tensão, ela é forte. Então, como que você faz isso sem parar? Faz uma termografia de um quadro. Então, a termografia, ela te garante que aquele quadro está ok. Se na termografia ele aponta alguma irregularidade, você tem que apertar. Então, quando você aperta, e aí você faz todo um plano de manutenção, porque se você tem uma empresa grande, você consegue parar por setores. Então, você tem uma área da empresa funcionando no térreo, você consegue, planejando aquilo, muda essa área do térreo para o primeiro andar, faz o ajuste que você precisa fazer no térreo e depois devolve. Então, tudo é possível se você tem todo um plano de manutenção muito bem estruturado. Então, você acompanha, você mede. Então, isso para preventivas e para manutenção, né? Obra também é mais ou menos a mesma coisa. A gente funciona, o Facilities, ele funciona muito quando ninguém está vendo, né? É a mesma coisa que você pensar no metrô de São Paulo. Quando que eles fazem a manutenção, né? Então, enquanto a gente está dormindo, o pessoal está arrumando o trilho, está fazendo a manutenção nos vagões. E o Facilities é exatamente isso. Então, enquanto todo mundo está dormindo, a gente está lavando o banheiro, está fazendo faxina, está fazendo obra, então está desmontando uma parede, subindo uma outra parede, está trocando o branding, mudando uma marca. Então, enquanto ninguém vê, e a gente faz isso, né? Então, hoje a operação está aqui, a gente faz um planejamento, muda para um outro ambiente temporário, e aí, dali uma semana, a gente devolve aquele departamento na área nova, já reestruturada, já reformada. Geralmente, no final de semana, a gente consegue fazer obras de pequeno porte dentro de uma empresa, né? E quando é um pouquinho maior, em uma semana, a gente também consegue fazer toda uma movimentação, uma reforma e entregar um ambiente novo para a operação. E é interessante essas obras, reformas, porque o seu dia a dia é isso. Imagina que nesses sites da multinacional que a Ellen trabalha, eles produzem e deixam personalizado a área para aquela empresa. Então, você tem o teu dia a dia é obra e reforma, para conseguir entregar esse diferencial que a empresa fornece para os seus clientes e para os seus contratos. Você comentou um pouquinho antes sobre os fornecedores que te entregam ou que você vai contratá-lo não para comprar o produto, mas sim para fazer o aluguel, né? Para ter esse contrato. Que áreas hoje que você vê no Facilities que isso está mais latente, já que vocês têm um perfil de terceirização, porque afinal a empresa nasce disso. Que áreas que você acredita que o Facilities hoje tem muita possibilidade de terceirizar, no sentido de contratar por contrato e não necessariamente fazer o investimento? Contratar. Poxa, a área de Facilities hoje é tão grande, né? Mas a gente contrata muito o pessoal da limpeza. Tá. Toda a parte de manutenção, porque hoje a legislação está muito específica, né? Graças a Deus, vem melhorando muito. Então, quando você pensa em toda essa parte de elétrica, toda a parte de manutenção, de forma geral, que a gente depende de mão de obra de profissionais especializados. Então, toda essa parte, eu acho que tudo. Facilities terceiriza tudo mesmo. E a questão de, em vez de comprar equipamentos, por exemplo, que você tem lá cadeiras, computadores, isso é investimento para a operação? Ou vocês têm uma empresa que vocês compram, alugam esses mobiliários? Como que isso funciona no dia a dia para ter essa versatilidade também de crescer e reduzir ao passo que tem esses contratos? Depende muito. Então, se a gente está falando de crescer dentro do nosso próprio ambiente, e se é alguma coisa temporária, a gente avalia muito o cenário, né? Porque a gente tem clientes com condições sazonais, que ele vai precisar crescer e vai reduzir em questão de 2 meses. Então, quando você olha para a Black Friday, por exemplo, a Black Friday, para a gente que é consumidor final,
A gente quer ligar para todo mundo, a gente quer comprar de todo mundo. Então, é o que a empresa sente, né? Então, como que atende todo esse volume, toda essa demanda? Então, tem situações que é pontual, então você tem que pensar numa locação, numa infraestrutura pontual. Então, vou ali, vou alugar essa infraestrutura para atender esse momento dos meus clientes, da companhia. E tem coisas que dentro de casa mesmo, então, um cliente aumenta, só que o outro reduz. Então, um compensa o outro. Então, isso depende muito do que está acontecendo no momento da empresa, do mercado também. A gente sente muito o que acontece no mercado, né? A Black Friday é o maior exemplo disso. A gente sente muito isso internamente com todos os nossos clientes. Muito legal. E aí tem que ter essa versatilidade também de ter itens internos e conseguir oferecer isso pro cliente, né? Fazer a gestão de tudo Fazer isso. a gestão. E como que você faz essa busca de conhecimento, de oportunidades, de fornecedores, para que você consiga oferecer para a empresa? Como que hoje você adquire conhecimento do que está no mercado? Como que é essa busca por conhecimento? Quando eu entrei em Facilities, o mato era alto, né? Lá atrás, a gente dependia só da internet e não tinha tanto networking quanto tem hoje, né? Hoje eu participo de, sei lá, 6, 7 grupos de networking. Então, tem mulheres de Facilities, eu faço parte do GAS, tem outros grupos que rolam no WhatsApp. Então, você entra no LinkedIn, você também tem muita rede de apoio. Então, hoje os Facilities têm uma rede de apoio muito grande. Então, você entra num grupo e fala, pessoal, tô precisando de tal item, ou de tal empresa, ou de tal, falar com tal pessoa. Alguém conhece o profissional de tal empresa? Alguém conhece e alguém compartilha. Então, a rede de apoio é muito importante. Hoje nós temos também feiras e eventos voltados para facilities que também trazem fornecedores. Então, você ter o contato direto, né? Você vai numa feira, por mais que você não use aquilo, conversar é muito importante, porque às vezes você nem sabe que você tem a dor. Você está conversando ali com um fornecedor, parou ali, bateu um papo. Lembra que eu falei de tomar um cafezinho? Sim. Não toma um café, mas toma uma água e conversa, né? Então, quando é uma conversa fluida, às vezes aquele fornecedor, ele consegue te mostrar que você tem uma dor que você nem sabia que era uma dor. E ele vem com a solução. Então, hoje, participar de eventos, né? Então, a gente tem eventos hoje muito importantes no nosso segmento, cada vez mais crescendo, que é um momento que é muito importante para o profissional se atualizar e manter o networking ali ativo, não só pessoal, mas também o profissional. Muito bom. A gente, nos bastidores, conversou e daí eu contei um pouco dos serviços da Delinea e aí a gente conversou. Ela até me deu uma dica. Ela falou, não fala persiana porque Facilities odeia escutar persiana. Se pudesse ter um biombo que não tem persiana, seria melhor. E aí a gente estreitou muito sobre a possibilidade de oferecer as soluções que é a dor que o Facilities precisa escutar. Limpeza periódica, manutenção preventiva. Então, fica muito claro também na sua fala essa importância de entender nós, como fornecedores, como atender os facilities e as dores que vocês têm no dia a dia. E também, puxando esse tema, claro, então, conhece, participa, tem as indicações. Quando chega uma necessidade de compra que você precisa, não sei, fazer 2, 3 orçamentos ou entender qual é o melhor fornecedor, o que você leva em consideração hoje para contratar um novo fornecedor? Primeiro é perceber o quanto ele entendeu da nossa necessidade, né? Hoje a gente trabalha, na empresa que eu trabalho, a gente tem uma área de compras dedicada para facilities. A gente trabalha muito no formato de RFP, então a gente monta toda uma apresentação da nossa necessidade, com quantidade, com especificação. A gente dá a oportunidade do fornecedor vir nos visitar, conversar com a gente, tirar dúvida. Então, o fornecedor entendeu, é isso mesmo que a gente precisa? Porque, no final das contas, não é o barato, né? A gente não está buscando barato, a gente está buscando quem traz a solução. Então, e a solução, ela só vem se o fornecedor entender o que a gente precisa. Lembra que eu falei do barulho? Se ele me ofertar as ferramentas mais econômicas, certamente elas serão as mais ruidosas. Então, vai me causar um problema. Então, ter o escopo. Ele recebe o escopo muito bem detalhado. Ele precisa só entender. E ele precisa se ajustar a isso. Para a gente começar a construir uma relação saudável. Porque eu quero ligar para o meu fornecedor e
e trocar uma ideia com ele, sabe? Olha, tá acontecendo isso, o que que você acha? Helen, peraí, deixa eu entender aqui, eu já te volto com... Eu já te devolvo aqui com uma solução. Então, não tô falando assim, ó, mas eu não quero que seja barato. Eu nunca falo uma frase dessa, porque não tem o BBB barato. não vai Não acontecer. funciona. O BBB, em algum momento, ele vai ser trocado, ele vai gerar um novo custo, ele vai se tornar inviável de alguma forma. Então, o mais barato que existe é o funcional. É o que funciona melhor para a empresa. Porque se não funcionar, vai ficar caro ali na frente. Ele ficou barato agora, mas ali na frente ele vai ficar caro. Então, o Facilities, ele tem que saber disso e ele tem que ser transparente com o fornecedor, para o fornecedor entender a necessidade e poder oferecer o que tem de melhor. Não só pelo preço. Nossa, muito interessante. E quando você abre a possibilidade de conhecer novos fornecedores que entendam, então você tem, para uma contratação, você vai receber lá ou tomar o cafezinho com pelo menos 2, 3 para conseguir qualificar. E aí, como que faz essa decisão de qual fornecedor vai ser o escolhido? A apresentação técnica é muito importante, né? O profissional, a empresa ou o vendedor, quem está à frente ali, né? Ele demonstrar que ele conhece o produto dele, que ele conhece os serviços que ele está vendendo, é fundamental. Ele saber responder às perguntas que a gente tem ali. Ele ser acessível, a gente precisa disso, né? A gente não escolhe a hora que vai dar um problema. A gente não escolhe a hora que uma caixa d'água vai estourar, por exemplo. Isso pode acontecer numa véspera de Natal. Já aconteceu. E aí você saber que você vai poder ligar para aquele fornecedor e contar com a ajuda dele num momento como esse. Então, essa proximidade, essa parceria. Segurança que você sente Segurança. na troca. Exato. E aí tem os critérios técnicos, obviamente, né? Não dá para só deixar o pavão bonito aqui. Mas tem os critérios técnicos, né? Então, a gente olha para um Reclame Aqui, a gente pede indicação de outros clientes. Lembra? Gente feliz não enche o saco? Aí você indica um cliente seu que está feliz, o que ele vai falar? Ele vai falar maravilhas de vocês. Não, chama a Tânia, ele pode falar com ela sempre me atende. Então, é toda essa cadeia que a gente olha, né? Primeiro, a segurança que o representante está falando com a gente, os canais de comunicação, o histórico da empresa e as indicações. Tudo isso a gente olha. Só isso. Mas eu tenho fornecedores que estão comigo há 15, 18 anos, 20 anos, que para onde eu for eu levo eles e o que eu precisar eu ligo a hora que for. É essa relação de confiança, de construção. E aí, claro, participando das feiras e eventos, como você comentou, para também ver o que tem de novidade no mercado e potenciais implementações e melhorias que você possa trazer para o seu dia a dia. A Ellen mandou também pra gente, assim, muita fala de carinho e cuidado, que você trouxe de gente feliz, que ficou claro. E é muito legal escutar na sua fala a escuta que você tem no seu dia a dia e que ela é pertinente. E principalmente o não querer implementar algo forçado para aquelas pessoas que estão ali no dia a dia. Esse carinho, esse cuidado... se fosse para dar uma dica aí para quem está nos escutando, o que você daria de sugestão para um Facilities que está nessa função para que ela consiga entregar pessoas felizes no ambiente dela? O carinho que eu falo é muito de... Você está fazendo com carinho? Está saindo do coração, né? Você não está fazendo aquilo só por mais uma entrega? Como que as pessoas... Porque muito perguntam assim, como que as pessoas sentem o que o Facilities faz? E é no sentido do cuidado. Lembra que eu falei do porteiro dar um bom dia? É a gente conversar com o porteiro, explicar. Então, você passa lá, você percebe também o seu porteiro que... Quando ele não tá bem. Então, você para, você conversa um pouquinho com ele. Ele fala assim, poxa, alguém parou e conversou comigo. Cuidou de mim. E aí, ele quer transbordar aquilo numa outra pessoa. E não tem como você fazer isso sem carinho, né? De você querer cuidar de tudo. E principalmente cuidar das pessoas. Então, por exemplo, você entra num banheiro. A gente entra no banheiro, a gente que é de Facilities, a gente nunca vai no banheiro, né? A gente sempre fala que tá fazendo uma inspeção, que tá fazendo ronda, checklist. Então, quando você tá ali no banheiro, você tá ouvindo o que tá acontecendo ali. Aí a pessoa da limpeza reclama do produto, que a empresa mudou o produto, esse produto não é tão bom quanto o anterior. E aí você sai dali e vai conversar com o encarregado da limpeza e pergunta por que mudou. E aí você vai descobrindo, chega no ponto, mudou porque não tinha o que a gente usava antes disponível, a gente comprou esse. Então, aí o que se orienta? Por favor, não muda. Não muda, porque isso está refletindo
na nossa pessoa da limpeza que não está feliz com aquele resultado. Aí, quando você volta o produto, ela fica feliz só de usar um produto que antes ela gostava mais. E aquilo dá um resultado positivo para ela, ela fica satisfeita com o que ela está entregando. Então, é você estar sempre atento em todos os detalhes e querer resolver. Lembra que eu falei que estou sempre incomodada, querendo mudar e melhorar a situação? Então, é esse olhar de entregar o melhor. E o melhor não dá para você fazer de qualquer jeito. Ah, coloca qualquer produto. Não é qualquer produto. Às vezes é a mesma especificação técnica, mas o cheiro, a fragrância, a pessoa, quando ela entra no banheiro, ela percebe. Então, é você olhar para os detalhes e querer que aquele detalhe faça parte do dia a dia. Aqui no episódio a gente fala muito sobre ambientes que funcionam e naturalmente tem as pessoas que fazem esse ambiente funcionar. É muito legal te ouvir falar sobre pessoas, esse carinho, esse cuidado. Como que é a sua troca com o departamento de RH das empresas? O que vocês trabalham em conjunto para conseguir alinhar a cultura e entregar pessoas felizes? Tem muita empresa que o Facilities fica embaixo do guarda-chuva do RH, né? Na empresa que eu trabalho, não, nunca fiquei. Eu já fiquei em algumas outras áreas, mas nunca no RH. Mas é uma troca muito positiva. A empresa, ela tem vários canais de comunicação com o colaborador, que a gente recebe tudo isso. E uma vez por ano tem a NPS, que é a principal. Então, a gente recebe tudo, toda o resultado da pesquisa, os verbatins, que a gente cria um plano de ação para melhorar o ambiente do colaborador. Então, por exemplo, às vezes ele reclama que está enjoado do jogo, do fliperama. Então, a gente já pensa ali em mudar. Foi por conta disso que a gente criou um ciclo. Então, a cada 3 meses, a gente pede para o fornecedor trocar os jogos. Então, a gente ouviu aquilo uma vez, a gente aprendeu. Então, a troca com a RH é muito através de pesquisas. A gente tem conversas diárias ali também. Então, a empresa que eu trabalho, ela tem muito esse cuidado. A gente não espera aquilo virar uma situação maior. Então, o RH recebeu e imediatamente ele já encaminha para as áreas específicas, no caso Facilities, e a gente tem que cuidar daquilo e já devolver. Entender se é viável, se faz sentido. Sempre tem que ser viável, né? Olha só. Sempre tem que ser viável. Sempre tem que ser viável. Tem coisas assim, o que já me pediram de inviável, que hoje eu acho que já não seria tão inviável, mas já me pediram para colocar um piano no hall da empresa. Ah, eu queria chegar e tocar piano. Na época, isso foi, eu acho que logo que eu entrei, em 2008, 2009. Eu falei assim, gente, um piano, né? Hoje você vê pianos em hall de aeroporto, de laboratório, de análise clínica, né? Por quê? Porque alguém senta, toca, as pessoas ficam alegres ali, ouvindo uma melodia, né? Tem coisas que são difíceis, que nem colocar um piano no hall da empresa. Mas, de resto, a gente consegue entregar. E é interessante, me causa essa estranheza do escutar isso, que tudo tem que ser viável, porque eu pensando como empresa, né? Me parece que é aquele ouvido de pinico, né? Tudo que a pessoa vai lá, ela vai reclamar, ela vai, na minha visão, uma reclamação, uma fala. Aí você traz esse olhar acolhedor, de tipo, talvez não seja uma reclamação. Vamos entender por que ela tá falando aquilo pra gente pode ser que melhore a vida de todos. Então, como que você faz esse jogo, esse entendimento, dá essa tranquilidade, calma para que as pessoas escutem, ouçam o que está sendo falado e, de fato, resolvam como uma possível melhoria? Tem coisas que a gente precisa depurar primeiro, né? Então, a gente depura ali o que de fato é isso. Porque, às vezes, a pessoa precisa de alguma coisa, só que ela não sabe expressar. Então, às vezes, a falha de comunicação inviabiliza alguma coisa. Então, quando a gente recebe algum pedido que a gente fala assim, que é muito absurdo, a gente fala assim, vamos entender primeiro? Dentro da minha equipe, eu tenho diversos perfis, né? A diversidade, ela consiste nisso, né? De você ter todos os tipos de perfis ali. Eu tenho pessoas mais práticas, eu tenho pessoas que são mais emotivas, mais pragmáticas. Então, dependendo do tema, eu direciono para uma ou para outra pessoa. E aí, eu peço ajuda, a gente depura a informação, dependendo se não está muito completa, a gente vai atrás para complementar a informação e entender se faz sentido ou não, né? Porque sempre que a gente pensa numa melhoria, a gente tem que pensar em quantas pessoas a gente atende. A gente dificilmente consegue fazer alguma coisa para atender uma única pessoa, né? Que nem no caso do Pet Friendly. Era uma dor minha, mas era uma dor do coletivo também. Então, hoje você vê tantas pessoas indo para a empresa com o animal de estimação,
você vê que era... E as pessoas não reclamavam disso, elas não tinham trazido essa dor. Mas se você testa, às vezes, aí outra pessoa fala, poxa, é verdade, funciona. Então, sempre que a gente pensa em melhoria, a gente tem que pensar no coletivo. Então, você percebeu que é uma necessidade represada e você conseguiu entender melhor e consegue viabilizar aquilo, a gente implanta com todo prazer. Com muito prazer. Muito legal, muito bom. E eu falei dos relacionais do segmento do outro departamento que você se relaciona muito com o RH. Tem mais algum outro departamento que você vê que anda lado a lado, grudadinho ali com facilities? Tecnologia, né? Hoje tem empresas que a parte de infraestrutura de redes é separada, então fica exclusivamente com o time de tecnologia. Hoje, na empresa que eu trabalho, é minha até uma parte, e da outra parte a gente já entrega para o time de redes. Então, a área de tecnologia e facilities anda ali de mãozinha dada. Dentro da minha área de facilities, eu tenho a área de logística. Então, toda a parte de equipamentos, o colaborador vai para casa. Então, eu tenho que mandar o equipamento para casa do colaborador. Então, todo o estoque de home office fica na gestão de logística. Só que para eu entregar o time de tecnologia, tem que... colocar a imagem na máquina, ele tem que preparar a máquina para aquele colaborador. Então, a gente está ali também de mãozinha dada, trabalhando com tecnologia. Área de segurança da informação. Então, hoje, eu tenho uma área de segurança corporativa dentro da área de facilities, só que a gente basicamente obedece às regras de segurança da informação, né? Então, lembra que eu falei que o crachá tem que estar penduradinho no pescoço? Sim. Isso é uma regra de segurança da informação. Só que se o meu controlador de acesso não exigir do colaborador que ele esteja adequado a essa norma, a gente já tem uma falha de segurança. Então, segurança da informação, tecnologia, o RH, obviamente, a área de compras, né, que a gente conseguiu trazer um braço de compras para atender única e exclusivamente facilities. Deixa eu ver o que mais. Eu acho que esses são os principais. Muito bom. E que invisível da sua área que você gostaria que todos vissem e dessem mais atenção e valorização? Eu acho que as pessoas, os terceiros hoje, eles são muito invisíveis, né? Então, quando uma pessoa vai no banheiro e ela usa de forma inadequada, ela suja, ela joga o papel no chão, ela faz alguma coisa indevida ali no banheiro, ela não está vendo o esforço daquela senhora da limpeza, ou daquele senhor da limpeza que fez tudo aquilo ali para deixar aquele ambiente agradável, limpo para a gente usar. Quando uma pessoa entra na empresa e ela trata de uma forma muito ríspida o controlador de acesso que está ali dando bom dia para ele. Então, acho que esse é o invisível da minha área, da área de facilities, eu acho que de forma geral, né? Que às vezes a pessoa uniformizada, isso já foi feito até pesquisa, já foi feito já foi apresentado em programa de televisão, né? Fala muito do gari, que ele é invisível. E aí, quando ele tá com a roupa dele, com o boné, com o estilão dele, você fala assim, nossa, mas é você que não reconhece, né? Então, acho que o invisível da área de facilities, infelizmente, ainda são as pessoas que estão uniformizadas, que fazem algum trabalho ali que não é muito respeitado. Infelizmente. Pessoas lidando com pessoas e exigindo o mínimo que seria a atenção e o olhar no olho, né? Uhum. Muito bom. Mais alguma coisa que você gostaria de contar para nós da sua área, do seu dia a dia? Eu gosto muito da área de facilities. Cuidar de pessoas. As pessoas, hoje em dia, conhecem um pouquinho mais de facilities, né? No passado, você falava assim, o que você faz? Sou facilities. Aí você tem que explicar, né? Sabe, tipo um zelador da empresa? Hoje, a área de facilities está um pouco mais conhecida. Só que as pessoas ainda associam muito facilities com infraestrutura, né? Com limpeza, com portaria, com manutenção, com cadeira. Até um desafio, porque você fala assim, eu trabalho com facilities. Aí a pessoa fala, empresa de limpeza, de manutenção, você terceiriza. Não, tem inúmeras atribuições dentro da área, né? Mas o facility, no final de tudo, é o cuidar de pessoas, né? Porque é você garantir que a pessoa vai chegar na empresa, vai sentar, vai trabalhar, vai no banheiro, vai estar limpo, vai no refeitório, vai ter comida ali, que vai no final do dia pegar o ônibus, o transfer até o terminal e que ele vai estar funcionando no horário. Então, no final de tudo, o Facilities ele tem esse caráter mais de infraestrutura, de serviço, de manutenção, mas tudo voltado para atender bem os nossos colaboradores.
Então, o Facilities é isso. Facilities, ele tem que ter no coração que a gente serve o tempo todo. O Facilities, ele é servir o tempo todo. Se a pessoa ela quer ir para um Facilities e ela não tem esse desejo genuíno de servir o outro, ela está na área errada. Então, o Facilities tem que ter dentro do coração essa coisa genuína de servir e de servir com carinho, porque no final é isso que a gente faz o tempo todo, com toda certeza. E pensando num futuro, aí 22 anos de experiência, mas tem muita lenha para queimar ainda, muito facilities para trabalhar. O que você vê de um futuro de facilities? O que você acredita que tem oportunidades de melhoria e de novas tecnologias ou uso para que essa área seja ainda mais reconhecida? Porque você falou que é recente esse reconhecimento do facilities como uma profissão. O que você vê para um futuro próximo de facilities? A inteligência artificial, ela vem trazendo muitos dados, né, para a gente trabalhar com a questão preditiva. Então, o que antes a gente ficava sofrendo ali, quanto tempo essa máquina performa, por quanto tempo eu consigo manter uma estrutura sem gastar muito numa manutenção corretiva. Então, hoje, com dados, você consegue ter essa previsibilidade. Então, acho que isso vai ajudar bastante a gente a não sofrer tanto com interrupções, que antes a gente ficava ali no escuro. A área de facilities está cada vez ganhando mais corpo. Então, eu tenho uma área de segurança corporativa dentro da área de facilities que é recente, deve ter 1 ano e meio que a gente implantou. A área de logística também, que foi absorvida pela área de facilities por conta do advento aí do home office. Então, cuidar de toda essa questão dos equipamentos das pessoas também é uma área que algumas empresas, o Facilities também já assumiu. Então, o Facilities cada vez mais ele está estratégico e ele é muito amplo, né? Você tem desde a parte do soft, que é cuidar ali do bem-estar. Então, você tem, hoje em dia, se não são grandes condomínios, empresas que estão implantadas em grandes condomínios, que já tem toda a questão de shopping, você vem trazendo essas comodidades para dentro da empresa. Então, os amenities, né? Ou workplace, que a gente chama. E aí você vai tendo especialistas nisso, né? Quais são algumas amenities e workplaces que você vê que estão sendo implementadas atualmente? Os mercadinhos? Mercados, tem empresas... Lavanderia. Aí são complexos, né? Mas empresas, quando não faz parte de um complexo grande, consegue trazer massagistas para dentro, manicure, aí consegue no pátio da empresa trazer os food trucks, então fazer as feirinhas dentro da empresa, fazer alguns eventos com música, então, sei lá, a cada trimestre faz ou um evento musical ou um teatro, então tem muito dessa parte que às vezes fica dividido com o RH, né? Que fica parecendo que é uma parte de engage, mas dependendo da empresa, isso fica totalmente debaixo do facilities. Você tem a área de segurança corporativa, você tem toda a área de hard, né? Então, ar-condicionado, manutenção, obras, toda essa parte de hard. Aí tem os services do dia a dia, que é a limpeza, a portaria. Então, é muito amplo. O facilities ganhou um corpo e está se profissionalizando. A gente tem a ISO agora também, da área de facilities, que profissionalizou mais ainda. Você tem as certificações dos imóveis também. Então, tem muita área. Eu sou uma profissional generalista, então hoje eu cuido de todo o guarda-chuva de facilities e eu consigo meter o bedelho em cada pedacinho. Principalmente manutenção, que eu gosto muito, por incrível que pareça. Gosto demais de manutenção. Mas hoje você vê muito mais profissionais especialistas em cada vertente. Outra área que também é um monstro dentro de facilities é a área de frotas, né? Uxi. Então, dependendo da empresa, você tem que ter alguns profissionais para cuidar da frota da empresa. Então, é uma área muito ampla e tem mercado e está precisando de profissional. Olha aí, então vamos especializar, procurar gente que gosta de gente, servir e cuidar. Exato. Acho que essas são as palavras principais que ficam no nosso conversa, do nosso encontro hoje, para que Facilities tenha esse genuíno interesse em cuidar de pessoas, ouvir pessoas e principalmente ficar muito claro a questão do ego também, né? A gente não sabe de tudo, procurar e ter parceiros especialistas que, como a Ellen trouxe, não se faz nada sozinho e essa troca com especialistas, ela é muito valorosa para que a função, para que o dia a dia
apareça e os ambientes funcionem de verdade. Muito obrigada pela sua troca, pela conversa, por todo o ensinamento. E a gente preparou um mimo, uma lembrancinha para você. Espero que você goste para usar no seu dia a dia. Eu posso abrir? Por favor. Posso ver? Claro. Tânia, eu queria, enquanto eu vou abrindo aqui, eu vou agradecer pelo convite. Foi um prazer conhecer a Delinea. Eu conversei com a Tânia e falei essa questão das persianas, né? Mas eu fiquei encantada com tudo que você me falou da Delinea, todo o suporte que você presta. A gente precisa de profissionais, de empresas como a Delinea, que oferecem todo esse suporte, uma equipe técnica, como você falou que tem. E, por vezes, a gente deixa de escolher algum item, né, de cortina, de persianas, porque a gente acha que vai ser um problema. Só que a Delinea, ela traz toda essa solução. E eu fiquei encantada. E eu já estou pensando nas cortinas que eu quero colocar nos ambientes que eu nunca coloquei por causa disso, de pensar que eu vou colocar agora e vai ser um problema para mim daqui 2, 3 meses, então deixa sem. Então, agora eu já achei a solução, é a Delinea, eu fiquei muito feliz. Então, assim que a gente conseguir organizar, eu quero ir para essa etapa de ter as minhas cortinas, eu prefiro cortina, e sabendo que eu tenho uma empresa que vai me dar todo esse suporte. Obrigada. Eu que agradeço a Que sua lindo! atenção. E é curioso isso, porque você falou, olha só, para você tomar um cafezinho enquanto você faz a sua inspeção. Exato. Aí você já tá lá. Tô lá na olhando, janela, vendo o pica-pau, o birubiru, o sanhaço cantando, observando se tá tudo bem. Eu adoro, falando em xícara, tem um episódio Lindo, amei. de um cachorrinho, já viu, tomando café na janela? Não. Tipo, como se ele fosse... É muito curioso, até prejudicando a privacidade. Eu peguei esse gancho e trouxe para a Delinea, e eu uso o que eu falo, que eu protejo os nossos clientes da vizinha curiosa. Porque tem muito isso. E no que você trouxe do home office também, do corporativo, aconteceu esse boom. A Delinea, ela teve o maior pico de crescimento dela no ano da pandemia. Então, foi trágico em muitos momentos. E no nosso segmento, a gente teve que trabalhar muito. Porque com essa levada do colaborador para casa dele... Ele falava, e agora? Eu tô num lugar que tem uma incidência solar absurda e eu preciso fazer a reunião. Eu tô de cara com o meu vizinho, porque São Paulo, aqui, a cidade mais verticalizada, janela com janela. Daí era ele trabalhando, mas o vizinho que ele nunca tinha visto na vida, agora ele trabalhava como a mesma baia. Então, a gente dando bom dia pro vizinho, né? Bom dia! E aí foi muito acionado. O que nós mais escutávamos era... Tânia, eu preciso colocar uma cortina, uma persiana aqui, porque agora eu tô trabalhando de cara com meu vizinho e não é tão confortável todo dia. Então, a privacidade é um dos gatilhos que a gente usa no nosso dia a dia, tanto pro residencial quanto pro corporativo também, porque acontece ali, né? Uma sala de reunião, uma necessidade de um assunto um pouco mais sigiloso. Então, a gente consegue apoiar. Eu agradeço pelas suas palavras, fico muito feliz. De fato, a gente quer entregar essas soluções, essa praticidade no dia a dia. Aí ele me falou, eu tenho 2 sites e eu não tenho cortina, ou prefiro não ter. Eu falei, não, a gente vai resolver isso, vamos falar sobre porque isso. Em casa a gente tem a mãe, o marido, a pessoa que trabalha com a gente em casa, então a gente coloca uma escada, mas na empresa é diferente, né? Porque você pensa na cortina, você pensa no problema que ela vai te trazer, porque você não tem uma mão de obra especializada. E eu não conhecia. Então, hoje, saber que a Delinea, ela oferece esse suporte de ponta a ponta. Então, a escolha adequada, né, foi o que a gente falou, que tem que ter a escolha adequada do material, do produto, do formato certo, né? Eu acho cortinas como essa daqui, né, que tem esse volume muito charmoso. São da Delinea. Sabia, eu tava aqui olhando e pensando, deve ser da Delinea. Então, ter uma cortina assim mais charmosa, aí eu pensava assim, tá, mas eu vou colocar, e quando eu precisar lavar, e quando ela empoeirar, né? Quem que vai me ajudar? Então, deixa sem. Mas agora eu já achei, então a gente vai resolver. Vamos sim. A gente vai ter esse carinho a mais ali nas salas de reuniões. O pessoal vai amar porque traz um aconchego, um cuidado. É um dos benefícios invisíveis que se tem. Quando eu falo com facilities, inclusive, é muito isso que eu escuto. De que ele só tem... A cortina e a persiana, por vezes, até tá lá. Aí ele só tem a percepção de que ela tá lá
quando ela dá um problema. E aí vira, de fato, um problema. Então, a gente tem o preventivo, faz o corretivo para poder apoiar e principalmente para a saúde e bem-estar do espaço. Porque com o ar-condicionado que acaba soltando aquele mau cheiro, né? Cheiro de chulé, a cortina persiana, ela não vai soltar esse mau cheiro, mas ela vai prejudicar a saúde e bem-estar daquele ambiente e na outra ponta do olhar, do cuidado, vai trazer privacidade, conforto, aconchego e cortinas, principalmente que hoje tem crescido muito, sabe, Ellen? A gente atendeu corporativos, ambientes com cortinas de tecido, o que antes era visto como mais residencial, hoje a gente já tem tecidos que promovem acústico, até a questão de higienização, a gente consegue ter com os tecidos. Mais acolhedor, né? Muito acolhedor. A persiana, ela é fria, ela é rígida, eu acho que isso traz essa questão. Então, você entra numa sala de reunião, é tudo tão lindo, e aí você olha uma persiana, aí eu sempre pensei, assim, exatamente nesse movimento, esse charme, parece que, assim, você tá na casa da avó, né? E muda o ambiente. Sim. Um ambiente com e sem cortina ou com o tipo de material que você coloca. Eu fiquei muito feliz. Você sabe, né? Eu fiquei muito feliz. A gente vai já resolver isso. Mais que conectadas, aproveite o seu presente. Obrigada, lindo. E quando a oportunidade, manda uma foto lá fazendo a inspeção que a gente vai ficar feliz. Muito obrigada a cada um de vocês que escutou esse episódio, que esteve aqui conosco. Acompanhem a Ellen, ela tem muito repertório e muito conteúdo para passar para vocês. Com certeza ela estará à disposição para trocar, para que você entenda a função de facilities e que a gente consiga perdurar e melhorar essa função e essa percepção do que é ser facilities nos dias de hoje.